Saque do FGTS. Acesso às contas inativas começa amanhã para nascidos entre março e maio. Previdência. Planalto coloca o bloco na rua e quer martelar lado bom das mudanças. O presidente Temer foi o primeiro a divulgar um vídeo dizendo que a reforma é urgentíssima. Crise internacional. Trump bombardeia a Síria em resposta ao ataque químico que tirou a vida de 80 pessoas. O ditador sírio diz que a atitude americana foi irresponsável. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. O que era para ser uma boa notícia virou uma dor de cabeça. Inaugurado este ano, o terminal rodoviário de Samambaia tem como único acesso uma pista que passa dentro de um residencial. Só que as calçadas e a própria pista em si não estavam preparadas para a grande circulação dos ônibus. Olha só o resultado. A movimentação de ônibus e carros nessa pista da QR 629 da expansão de Samambaia assusta. São em média 175 ônibus passando por aqui todo dia. Por causa disso, olha só como ficou o local. A rua, que é feita de bloquetes, tem buracos para todo lado e até as calçadas não estão aguentando. Quem mora aqui reclama. O barulho, a periculosidade aí, era uma rua residencial, então tinha crianças que brincavam que hoje não pode brincar. Estão destruindo calçada, né? Pelo caso do peso dos veículos, certo? E até a estrutura da casa também, né? Porque ninguém esperava que ser uma rua principal. 30% dos alunos que moram nas quadras 800, eles estudam no 427, próximo daqui, então 30% eles têm que se deslocarem das 800 até o colégio. Então ele tem que pegar esse trajeto, o qual se torna até, de certa forma, perigoso pelo fato da pista ser muito estreita. A situação ficou assim depois que a rota dos ônibus foi mudada e eles começaram a passar pelo local. Os pedestres também sofrem por aqui. Sem ter como usar a calçada, o jeito é dividir a rua com os carros. Perigoso é o que eu falo, chega o momento de parar e esperar o que o ônibus vai fazer, o que o motorista vai fazer, porque eu mesmo não tenho como fazer nada. Como a pista é estreita, só passa um ônibus de cada vez. Os rodoviários também querem uma solução para esse problema. Não tem espaço para os carros, tem que passar um por vez, porque não cabe os dois carros, sem contar a buraqueira que você está vendo aí, ó. Que os carros estão todos quebrando aqui porque não tem asfalto. Tem que arrumar, né? Vai ser mais a pista para a gente rodar mais tranquilo, né? Não perder tempo, né? A população, cansada do descaso, cobra providências. Fazer a obra o mais rápido possível, que já está mais do que atrasada. Tem 1 ano e 4 meses de atraso essa pequena obra aqui, que foi prometida pelo governo antes do terminal chegar. Por meio de nota, a administração de Samambaia informou que solicitou o apoio da Secretaria de Infraestrutura para solucionar o problema. Após uma visita técnica, foi constatada a necessidade de recuperação e da troca de bloquetes por asfalto. A Secretaria e a Nova Cap ainda estão levantando os custos da obra. O que impressiona, Cláudio Humberto, é a demora de tudo isso. Não, o que impressiona é o tamanho da estupidez de certos burocratas. Eles tomaram essa medida, minha gente, desviando o trânsito de ônibus, portanto de veículos pesados, para uma área interna, residencial, cuja pavimentação não foi dimensionada para isso. Aquela pavimentação não é para receber ônibus. Esse tipo de bloquete não suporta o peso do ônibus, até porque não tem nada por baixo, além de barro. O peso dos ônibus acaba provocando afundamento. E a tal da visita técnica, que chegou à brilhante conclusão que tem que substituir os bloquetes por asfalto, tem que ter sido feita essa vistoria antes da providência, né? Assim como a obra de asfaltamento da via, se é mesmo que para manter essa nova rota aí de ônibus. A estupidez humana, mas sobretudo a estupidez dos nossos burocratas, não tem limites. O ex-distrital Carlos Xavier vai poder responder em liberdade por ter mandado matar o suposto amante da mulher. O crime foi em 2004. Ele foi condenado a 15 anos por homicídio qualificado. Xavier teve a ordem de prisão decretada em setembro, mas recorreu foragido. O ex-deputado é acusado de mandar matar uma adolescente de 16 anos.
O crime foi em 2004, em uma parada de ônibus entre o Recanto das Emas e Samambaia. Segundo o inquérito, o menino seria amante da mulher do político. O pedido de prisão do Ministério Público se baseou no entendimento do Supremo de que réus condenados em segunda instância podem começar a cumprir a pena, mesmo recorrendo da decisão. Mas, para o Supremo, esse entendimento não se aplica ao caso, porque nas decisões estava claro que Xavier poderia recorrer em liberdade. De acordo com a sentença, o ex-deputado só precisa cumprir pena quando houver decisão definitiva. Ainda não há data prevista para o julgamento. A segunda etapa do saque das contas inativas do FGTS começa amanhã. Aqui em Brasília, quase 128 mil trabalhadores nascidos em março, abril e maio terão acesso ao dinheiro. Nesta segunda rodada do programa entram na lista os trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio. Para esta nova fase, a Caixa antecipou a data do pagamento das contas inativas do FGTS. Isso porque, em todo o país, 7 milhões e 700 mil pessoas receberão os valores, 60% a mais que na primeira. Aqui em Brasília, o número chega a 127.844 trabalhadores. A partir de amanhã, no Distrito Federal e em torno, serão 67 agências abertas para atender ao público. As agências ficarão abertas das 9 da manhã às 3 da tarde. Os pontos bancários também vão abrir 2 horas mais cedo nesta segunda e terça-feira. Abrem às 9 horas da manhã e fecham às 3 horas da tarde. E as agências abrem amanhã a partir das 9. O pagamento os pagamentos vão até dia 31 de julho, de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Informações e consultas de saldo no site caixa.gov.br/contas inativas e também no 0800 726 2017. E o governo já começou o árduo trabalho de esclarecimento da população sobre pontos positivos da reforma da Previdência. A ideia é bater na tecla de que as mudanças acabam com privilégios de políticos e servidores federais. O apoio da opinião pública é crucial para garantir votos no Congresso. E até o presidente Temer entrou na campanha. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, que já está com a gente. Uma boa tarde, Renata. Agora o governo tenta convencer os parlamentares no Congresso, né? É isso, convencimento dos parlamentares por um lado e do outro lado também essa campanha para esclarecer a população, mostrar os pontos considerados positivos pelo governo. Rodrigo, muito boa tarde para você, para o Cláudio. Uma ótima sexta-feira para todos que estão acompanhando o Band Cidade primeira edição. Então ontem o presidente Michel Temer, o governo, divulgou um vídeo nas redes sociais em que ele esclarece o que considera esses pontos positivos, diz que essa reforma vai acabar com privilégios que existem hoje no Brasil, na medida em que, ao se aposentar, políticos, servidores públicos, funcionários públicos vão ter um limite para receber um teto, e esse teto é de R$5 mil. Disse também que a reforma vai ser mais amena com os mais pobres, mais justas com os mais pobres e também mais rígida com os mais ricos. E falou que sem essa reforma não vai ser possível reequilibrar as contas públicas. A gente lembra um dado que o governo já divulgou anteriormente, que o rombo previsto para esse ano, se nada for mudado da Previdência, é de mais de 180 bilhões de reais. Então o governo vem batendo nessa tecla, tentando mostrar o que considera ser positivo nessa reforma e também, por outro lado, dizendo que se nada for feito, não vai ser possível o Brasil voltar aos trilhos. Nós separamos um trecho desse vídeo que foi divulgado pelo governo, onde o presidente Michel Temer fala sobre isso. Vamos ver. É necessário e urgentíssimo reformar nosso sistema previdenciário. O rumo das contas aumenta a cada ano. Nós todos tivemos a coragem de enfrentar esse problema. Não é um desejo só meu, nem dos deputados e senadores. É uma obrigação de todos. Tudo isso porque sem a reforma não teremos crescimento econômico. Não haverá criação de novos empregos para tantos milhões de desempregados. Não podemos ficar parados diante desse problema que cresce a cada minuto. Então, nessa tentativa que nós estávamos falando de tentar convencer parlamentares, a própria base aliada, que não se sente confortável para votar uma medida tão impopular como essa, o governo aceitou modificar alguns pontos. São 5 pontos, nós falamos inclusive sobre eles aqui ontem. Por exemplo, os trabalhadores rurais, os professores, os policiais, que até então tinham uma forma diferenciada na aposentadoria. No texto, eles não eram contemplados. Então, o governo já aceita abrir mão com relação a isso. Com relação também aos pensionistas, que seriam
seriam prejudicados com esse texto. Vai ter mudança também. Benefícios de prestação continuada, Rodrigo, que é o benefício dado a pessoas com deficiência e também a idosos, que na verdade iria desvincular ao valor que eles recebem do salário mínimo, que poderia reduzir bastante o valor que eles recebem. E o governo também aceitou aí modificar com relação às regras de transição, aquelas pessoas que estão prestes a se aposentar, que faltam pouco tempo para se aposentar. Então, com essas mudanças, o relator deve apresentar esse texto no próximo dia 12, na semana que vem. A ideia é que os parlamentares se sintam mais confortáveis para votar. O governo espera aprovar essa reforma ainda nesse semestre. Um outro ponto que o governo vem batendo, sendo rígido, é com relação à idade mínima para se aposentar, tanto para homens quanto para mulheres, que é de 65 anos. Ontem mesmo, o presidente Michel Temer falou que não abre mão nesse ponto, mas na medida em que a bancada feminina, alguns partidos também vêm conversando com ele, o governo já estuda a possibilidade de reduzir entre 2 e 3 anos essa idade mínima para as mulheres. Então é uma negociação, uma grande negociação que está sendo feita porque o governo realmente espera aprovar. Cálculos do próprio governo estimam aí que o governo vai deixar de arrecadar cerca de 115 bilhões de reais com essas concessões que vem fazendo. Mas o entendimento é melhor deixar de arrecadar 115 bilhões de reais do que não fazer reforma nenhuma, né, Rodrigo? Obrigado, Renata. São concessões, negociações, Cláudio Humberto, e agora a estratégia do governo de convencer a base aliada. Exatamente. Aliás, as medidas, as decisões do presidente do presidente Michel Temer de autorizar mudanças no projeto original é exatamente nesse sentido, de atendimento, sobretudo, à base de apoio do governo na Câmara dos Deputados. Os deputados aliados do Michel Temer exigiam, por exemplo, uma aposentadoria diferenciada para trabalhadores rurais. Essa reivindicação era a maior delas, a principal delas, aquela que, em razão da qual o presidente recebeu o maior volume de pressões. E também há uma tendência de o governo considerar aposentadorias diferenciadas para professores e também para policiais. Com isso, ele atende às principais reivindicações da sua base de apoio, porque reivindicações de oposição ele não precisa atender. E a seguir, as principais mudanças propostas pelo MEC para o ensino infantil. A ideia é alfabetizar nossas crianças mais cedo. O Band Cidade volta já.